Salve grande guerreiro, grande guerreira. Para você que não me conhece, eu sou Marcelo Zago, professor e delegado no Distrito Federal, autor do livro Peça Prática Decifrada para Delegado de Polícia. E eu quero conversar um pouquinho com você hoje acerca do padrão de resposta definitivo da peça prática da Polícia Civil da Paraíba. Então, acerca do padrão preliminar, a gente já conversou aqui, já fiz uma live, já trouxe alguns vídeos e foi um absurdo, realmente, né? Algo teratológico, algo inaceitável. E agora a gente teve aí a notícia do padrão definitivo de resposta, mas que ainda, né, mantém alguns erros, inclusive bastante importantes, alguns erros crassos, e eu vou trazer para vocês nesse vídeo a explicação de todos eles, e na verdade eu vou pontuar com vocês aqui 20 pontos que você pode atacar através do seu recurso. Beleza? Vai demorar um pouquinho o vídeo, peço a vocês que compartilhem esse vídeo aqui com seus amigos, seus colegas, que entrem no nosso grupo de Telegram, caso você ainda não faça parte, que eu tenho certeza que vai te ajudar relacionado a essa disciplina, não só nesse concurso, mas nos concursos vindouros. Brasil? Então vamos lá. Vamos começar. Você vai abrir aí o seu padrão definitivo de resposta e eu vou criticar esse padrão e você vai ver, portanto, aquilo que se adequa ao que você colocou, ao que você não colocou na sua peça prática para você atacar através de recurso. Vamos lá. Primeiro, portaria. Beleza, tá? Então a primeira palavra ali, portaria, tá ok, né? Você tem que trazer o título mesmo da peça. Aí vem, a Polícia Civil do Estado da Paraíba. Já começa errado. Porque, na verdade, isso a gente explica muito bem no livro Peça Prática Decifrada, quem representa é o delegado de polícia e não a instituição representada pelo delegado de polícia. Isso tecnicamente está incorreto, ok? Alguém pode me dizer, professor, mas calma aí, eles foram lá no padrão de resposta definitiva e colocaram, né, entre aspas, vermelhinho, o delegado de polícia do Estado da Paraíba. Então eles vão considerar as duas formas. Vou dizer que bom, né? Porque se não fossem considerar, eles estariam completamente errados. Mas eles estão parcialmente errados. Por quê? Porque não se representa em nome da instituição, se representa em nome do delegado. Brasil? Aí vem a minha segunda crítica ainda na primeira linha. Tá? O delegado de Polícia Civil, vamos imaginar, né, que teria assim, no ato... aí vai lá, né, a Polícia Civil da Paraíba, no ato representado pelo delegado titular da delegacia. Onde é que eles tiraram esse titular aí, que eu não sei? Porque na questão não tem. Antes eles até colocaram de titular da Delegacia de Defraudações. De onde é que tiraram defraudações? Não tinha isso. Então, assim, continua errado, tá vendo? Titular de onde? Por quê? Titular por quê? Tá? Aí eles vêm, né? Aí coloca lá, no uso suas atribuições legais, constitucionais, conferidas pelo artigo 144, bacana. Aí consertaram ali, né? Que eles tinham colocado o Código Penal, colocaram o Código de Processo Penal, beleza, consertaram. Aí vem a observação, olha só. Serão levados em consideração outros normativos que fundamentam as atribuições legais do delegado de polícia, como a Constituição Estadual. Primeiro que a Constituição Estadual não seria atribuição legal, né? Seria atribuição constitucional também, atribuição constitucional estadual. Mas tudo bem. Aí eu te pergunto, vai lá no edital e olha onde é que está lá a Constituição Estadual cobrada no seu edital, no edital do seu concurso. Não tem. A Constituição Estadual do Estado da Paraíba não é cobrada no edital do seu concurso. Então, isso não pode estar num gabarito oficial, ok? Simples assim. O que não pode ser cobrado no concurso é o que não está no edital, simples. Você sabe muito bem disso. O edital é a lei do concurso, tá? Então, aí mais um ponto. Professor, mas quem colocou, beleza. Não, quem colocou, beleza, não, é. Se você não colocou sabendo que não era correto colocar porque não estava no edital, e alguém foi lá e adicionou isso... E aí ele não adicionou, por exemplo, sei lá, o artigo 144 da Constituição Federal. Pô, ele vai ganhar a mesma pontuação que você. Isso não pode acontecer. Existem uma série de erros que eu vou apontar aqui nesse vídeo, que são erros que podem até parecer um preciosismo, e talvez até sejam, mas são erros que são inadmissíveis em um concurso público tão importante como para o cargo de delegado de polícia da Polícia Civil da Paraíba. Né? Em uma banca que tem um grande renome nacional. Então, são inadmissíveis esses erros, ok? Por isso que eu critico mesmo, e pronto. Vamos lá. Aí vem, né? Considerando. Beleza. Os fatos noticiados, né? Aí eles tiraram o boletim de ocorrência, porque realmente não tinha essa informação, ou ocorridos na circunscrição dessa delegacia, constitui crime. Aí tá, aí tem lá, relatório dispensado, beleza, a própria questão trazia no seu comando que o relatório podia ser dispensado. Aí vem, resolve. Tá legal, essa parte até aí tá legal. Instaurar o inquérito policial objetivando apurar a prática em tese dos delitos de... Aí vem a tipificação. E a tipificação, lá na época do gabarito preliminar em que eu fiz as lives, eu falei, olha, isso aqui é o que eles acertaram mais ou menos.
Mas mesmo assim, ainda existem alguns erros. Eles consertaram um dos erros aqui, colocaram o artigo 144, aliás, o artigo 244B do ECA, né, que é a corrupção de menores, eles colocaram aqui, beleza, mas eles não colocaram, por exemplo, aliás, eles continuaram mantendo, por exemplo, a falsificação de documento público. E, sinceramente, a questão ela não traz elementos para que você tenha a apuração dessa falsificação de documentos públicos. Não se sabe quem foi que falsificou esses documentos. Mas tudo bem, essa seria uma zona cinzenta, é aceitável, ok? Embora não haja tantos elementos, seja de certa forma questionável isso aqui, mas é aceitável. Tá? Aí você vem lá o 308 e o 304, que são os atos infracionais praticados pelos adolescentes. Eu quero crer que o examinador ele trouxe aqui para que você consiga apurar a participação dos imputáveis nesses fatos cometidos pelos inimputáveis. Beleza. Se for assim, está correto. Se não for assim, está errado. Tá? Vamos lá. Aí vem. Não há elemento suficiente para imputar associação criminosa. Eu concordo com isso. Acho que não há elementos para o 288. E também não há elementos para organização criminosa nos termos lá da Lei 12.850. Concordo. Beleza? Aí vem. Agora vem uma série de erros, tá? Agora se prepara. Vai anotando aí, se prepara que tem erro pra caramba agora. Despacho. Determinar o escrivão, antes né, no gabarito preliminar, determinava o agente. Não tinha sentido isso, mas agora tá certo. Determinar o escrivão que, autuado a portaria, sejam tomadas as seguintes providências. Aí vem as providências que você traça através do seu projeto de investigação. Beleza, vamos lá. Intimação de Carlos e Lenita para serem interrogados na forma da lei. Só essa frase tem dois erros aí. Primeiro, intimar. Pra quê? Eles estão na delegacia, cara. Tá? Eles estão lá. Você é autoridade, você tá os vendo. Pra que você vai intimar? Você já vai ouvir. Você não vai intimar. Então seria, né, providenciar a oitiva de Carlos e Lenita. Eles já estão lá, você não vai intimar. Beleza? Então esse é o primeiro erro. Segundo, para serem interrogados na forma da lei. Quem é interrogado é quem está indiciado. Não há qualquer elemento, e lógico que não há, porque sequer tinha um procedimento formal instaurado, de que eles foram indiciados. Então, você ouve através de termos de declaração. Isso é o técnico, isso é o correto. Depois de indiciado, aí você qualifica e interroga. Beleza? É assim que funciona. Tá? Vamos lá. Ponto 2. A intimação do servidor público fiscal que noticiou o esquema e demais pessoas que saibam ou tomaram o conhecimento do fato para prestarem depoimento. Tá certo. E você vai intimar quem aí? Ah, é o servidor, as demais pessoas. Tá, mas quem são essas pessoas? Você precisa identificar essas pessoas primeiro. Não é intimar. Você só intima alguém que está identificado. Concorda ou não? Como é que você vai intimar alguém que não está identificado? Aí o escrivão vai falar, tá, doutor, mas quem que é esse cara aqui? Quem que é esse servidor aqui? Não sei. Ué, então tem que identificar primeiro. E quem é que vai fazer essa identificação? A sua equipe de investigação. Então qual seria a providência correta aqui? Expedir ordem de missão, a sessão com atribuição, para fins de completa identificação dos 10 candidatos citados nesses documentos, né? Tem uns documentos citados aos 10 candidatos, bem como a identificação, né, do funcionário da universidade que informou a entrega dos valores, após providenciar suas intimações para oitiva em cartório. Seria assim. Aí você pode colocar o seguinte, algo que eles esqueceram, e tá aí o outro erro. Eles esqueceram de colocar isso no gabarito definitivo, algo que tem total importância para a investigação. Você pode colocar assim: na ordem de missão, deve constar ainda a necessidade de identificar e intimar para a oitiva o verdadeiro dono da carteira de identidade utilizada pelo adolescente AGS. Você tem que saber quem que é essa pessoa. Às vezes está envolvido no esquema também, né? Ou às vezes foi utilizada a carteira de um terceiro que não tinha conhecimento, mas você precisa investigar. Entendeu? Então eles esqueceram de colocar isso. Isso tem, lógico, total relevância para a investigação. Beleza, a gente está no ponto 2 ainda, são 9, tá? Vamos lá, e depois vem uma coisa absurda aqui que eu vou conversar com vocês. Aí lá, encaminhamento dos acusados para o Instituto de Medicina Legal para a realização do exame de corpo de delito. Primeiro, não são acusados, né? Ah, professor, mas isso é preciosismo. Tá, tudo bem, pode até ser, mas a gente está falando aqui de um gabarito definitivo de uma prova de concurso público, né, de um cargo muito importante. Não pode estar assim. Não são acusados, eles são investigados. Sequer indiciados estão.
não são acusados. Então, vamos primar pela técnica. Aí, vamos imaginar que estivesse correto. Encaminhamento dos investigados ou dos suspeitos para um Instituto de Medicina Legal. Pessoal, eles não vão para o IML. Eles não foram autuados em flagrante. Eles não vão ao IML. Só vai ao IML quem é autuado em flagrante nessa circunstância aqui que foi narrada. A não ser que, de repente, a questão ela trouxesse que houve ali uma alegação de uma agressão, de um abuso de autoridade, beleza, mas isso é outra coisa. A questão não fala isso. Então você não pode inventar. Você não tem como mandar essas pessoas para o IML. Não faz sentido isso. Não foram autuadas, elas serão liberadas. Beleza? Vamos lá. 4. Identificação, qualificação e juntado das folhas de antecedentes criminais de Carlos e Lenita. Eles já não estão identificados, não? Você já não sabe quem são Carlos e Lenita? Não precisa da identificação, né? Eles já estão identificados, eles estão na sua frente. Eles estão ali, você é autoridade policial, né? Os agentes te apresentaram aquela pessoa, beleza? Aquelas pessoas. Então, assim, não tem necessidade de identificação, tá errado, beleza? O ponto 5, apreensão de objetos e do dinheiro. Isso aqui era o mais importante, que eles esqueceram de colocar lá no gabarito preliminar. Não sei como é que eles esqueceram isso, mas esqueceram, mas enfim, corrigiram, tá? Aí vem o 7, comunicação à delegacia especializada para investigar os atos infracionais praticados pelos menores. Eu já não gosto dessa palavra menores, mas tudo bem, vamos deixar passar, né? Seriam adolescentes ou inimputáveis, mas tá, beleza. Beleza, agora sim, acertou, né? Lá no gabarito preliminar eles não tinham trazido isso aqui, falava que era para instaurar, era uma bagunça, uma coisa absurda. Mas enfim, agora parece que acertaram. Aí vem lá, oitiva dos menores, usando a palavra menor de novo, tal, de acordo com a legislação pertinente na condição de testemunha dos crimes aos acusados. Olha só. Primeiro, já essa redação aqui tá ridícula, né? Na condição de testemunha dos crimes aos acusados imputados, né? Assim, enfim, mas vamos deixar passar. Vamos lá. Tecnicamente falando, o que você faz aqui? Né? O que a teoria manda você fazer? É que você solicite a delegacia especializada, no caso aí a delegacia da criança ou adolescente, que te encaminhe a oitiva desses adolescentes. É assim que a gente faz. Ok? Ah, professor, mas na prática dá para fazer dessa forma? Na prática, às vezes, se faz sim. Mas isso não é o teórico, isso não é o usual, isso não é o correto. Né? Teoricamente falando, assim, do ponto de vista da perfeição de forma. Então, quando a gente pensa numa prova para concurso público, a gente precisa pensar nisso, perfeição de forma. Beleza? Isso aqui não tá ok. Isso aqui tá... Vamos lá. Vamos para a próxima. Requisição à faculdade de medicina da lista das salas, né? Da lista de presença das salas dos adolescentes, dos demais... e dos demais vestibulandos envolvidos no esquema, bem como a identificação dos fiscais dessa sala para a posterior oitiva. Isso aqui não faz sentido nenhum. Nenhum, eu vou explicar por quê. Ponto a ponto. Primeiro, requisição à faculdade de medicina da lista de presença das salas de prova dos adolescentes. Para quê? Essa é a primeira pergunta. Se existiam pessoas envolvidas no esquema, elas estavam obrigatoriamente nas salas em que estavam esses adolescentes infratores? Não. Poderiam estar em quaisquer salas. Sendo assim, não faz sentido. Simples. Não faz sentido para a investigação isso aqui. Beleza? Aí vem, olha só, requisição à faculdade de medicina, 1, da lista, que eu já critiquei, 2, dos demais vestibulandos envolvidos no esquema. Como é que a faculdade vai saber quem são os demais vestibulandos envolvidos no esquema? Né? Então, não, professor, o que ele estava querendo dizer aqui era referência àqueles 10 que foram identificados. Tá, tudo bem, então você precisa dizer. Porque a identificação de demais vestibulandos envolvidos no esquema, isso é um dos escopos da investigação. Você não pode requisitar a faculdade. Não existe isso, não tem como. Beleza? Aí continua. Bem como a identificação dos fiscais dessa sala para a posterior oitiva. Beleza. Aí você vai, então, solicitar, né, que essas pessoas, esses fiscais dessa sala sejam identificados. E aí, depois da identificação, né, você vai intimar para a oitiva. Tá? Mas uma coisa é requisição, outra coisa é oitiva, né, que vai se dar através de uma intimação própria. Beleza. Aí vem o ponto 9. Esse ponto 9 é um erro crasso, é um erro absurdo, ok?
requisição às operadoras de telefonia do acesso às contas telefônicas de todos os envolvidos na fraude. Isso não existe. Por um simples motivo. Contas telefônicas possuem extratos telefônicos, ligações efetuadas. E isso está sob o manto da cláusula de reserva de jurisdição. O delegado não pode requisitar as operadoras. O que ele pode requisitar são dados cadastrais, o que é diferente disso aqui. Então, você teria que ter uma representação própria ao Poder Judiciário para poder ter acesso a esses extratos de ligação, chamadas efetuadas e chamadas recebidas. Beleza? Isso aqui é um erro, assim, absurdo. 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 Como eu já disse, eles esqueceram, né, de se preocupar ali com a carteira de identidade, né, daquele adolescente, né, que o adolescente, na verdade, o infrator se passou por ele. Esqueceram, tá? Aí vem outro erro, assim, absurdo. Erro crasso, absurdo, que é você colocar numa portaria uma representação. Isso não existe. Isso não existe, nem teoricamente e nem na prática. E eu vou explicar aqui, eu vou listar 4 motivos para vocês por que isso não existe. Primeiro, portaria é um ato interno. Representação é um ato externo. São atos distintos. Eles não são cumulados. A gente explica isso muito bem aqui no livro Peça Prática Decifrada para Delegado de Polícia. Ok? A gente explica isso aqui, eu e o professor Flávio Rolim. A gente fala por que é uma peça interna, por que é uma peça externa. Tá? A portaria, portanto, ela sequer tem endereçamento. Por quê? Porque ela é uma peça interna. Ela não tem endereçamento, por exemplo. Uma representação tem endereçamento. Quer ver um outro ponto? A portaria, ela não vai de imediato ao Poder Judiciário. A portaria, ela só vai junto com os demais elementos que foram trazidos para o corpo do inquérito policial depois de 30 dias, quando a gente tem investigado solto. É a primeira baixa do inquérito policial. 30 dias. Ela não vai agora para o Poder Judiciário. Então não faz sentido isso. Beleza? Não faz o menor sentido. Terceiro ponto de que não faz sentido. O advogado, em razão da súmula vinculante número 14 e também do Estatuto da Ordem, ele vai ter acesso aos elementos de investigação já produzidos, inclusive a portaria. Ele vai ter acesso à portaria. Então ele vai saber que pende ali em desfavor do cliente dele uma representação por prisão preventiva. Não faz sentido. Isso não é lógico. Aí o último argumento. Cronologicamente, também não é possível, através da cronologia da investigação, quando a gente trata de termos teóricos, não é possível você representar dentro de um instrumento que instaura uma investigação formal. Quer dizer, qual é o instrumento que instaura a investigação formal chamada de inquérito policial? É a portaria. Beleza. Então, a portaria, ela tem um início, um meio e o fim. O fim da portaria é cumpra-se, e aí vem o fechamento. Local, data, delegado de polícia. Ali a portaria ela está completa e ela determinou a instauração de um inquérito policial. Beleza. Não tem muito sentido você, no meio desse ato que está instaurando o procedimento formal de investigação chamado inquérito policial, realizar um outro procedimento formal chamado representação que necessariamente precisa ser posterior à instauração do inquérito. Então, cronologicamente, a cronologia da investigação, da teoria da investigação, isso não é possível. Isso é tão absurdo. E assim, eu estudo esse tema há muitos anos, eu sou delegado de polícia aqui há mais de 10 anos, sou professor de investigação criminal da Escola Superior de Polícia da Senasp há mais de 10 anos, e eu nunca vi isso, nem na teoria nem na prática. Isso aqui não existe, isso aqui é um absurdo, beleza? Aí vamos continuar, tá? Fala aqui, né? Alternativamente, será aceito o pedido de medida cautelar diversa da prisão para a servidora pública Lenita, consistente na suspensão do exercício da função pública. Do que isso vai adiantar? Qual que é a pertinência temática? Questionável, né? Você afasta a mulher do serviço público. Tá, mas e aí?
né? Na versão preliminar ainda desse gabarito falava porque ela pode coagir testemunhas, porque ela está coagindo testemunhas. Aí eles inventaram esse dado, colocaram lá, coagindo testemunha. Calma aí, você vai inferir que a mulher está coagindo testemunha? E outra, o que essas testemunhas têm a ver ali no ambiente de trabalho dela? Não é por aí. Você tem que trazer, por mais que fosse, você teria que trazer uma pertinência temática. A medida cautelar diversa da prisão, ela precisa ter adequação. Então, isso precisa ser explicitado em razão da necessidade de aferição de proporcionalidade. Ok? Beleza. Vamos lá. A prisão preventiva de Carlo, né, é admissível porque se trata de investigação de crime doloso com pena máxima superior a 4 anos, aí eu cito 313, além de estarem presentes os requisitos 312. Fumos com vice delito, indícios de autoria e prova da materialidade dos crimes e perigo libertatis, garantia da ordem pública e conveniência da instituição criminal e só. Pessoal, isso não existe. Uma representação por uma prisão preventiva, ela precisa trazer com elementos concretos o fumus comis delite, o perigo libertatis e a proporcionalidade do pedido. Precisa trazer esses 3 elementos, através de elementos concretos, de dados, no seu caso, dados extraídos da questão, mas dados. Inclusive o STF, há 3 semanas atrás, né, reafirmou essa tese em relação à prisão temporária, que nem tinha na lei a necessidade de ser baseada ali a prisão em fatos concretos, novos ou contemporâneos. É necessário, portanto, que você traga não só esses conceitos jurídicos indeterminados, fumus comis delite, é a garantia da ordem pública. Não, por que ofende a garantia da ordem pública? Por que ofende a garantia, aliás, a conveniência da instrução penal? Por quê? Quais são os elementos, quais dados você tira da questão que te apontam isso? É necessário que você traga, tá? É o que se chama lá, inclusive o pacote anticrime veio e reafirmou isso através de uma expressão bem interessante que é o perigo de liberdade do estado do imputado. Perigo de liberdade do estado do imputado. Você tem que ter isso. Quais são os elementos concretos que te levam a crer que existe um perigo de liberdade do estado do imputado? Não tem elementos aí sólidos para uma prisão preventiva. Na minha opinião, não tem. E se tivesse, não poderia ser feito na portaria uma representação. E se fosse, mesmo assim, você não poderia trazer dessa forma que está aí. Você precisaria esmiuçar tudo isso, trazer esses 3 elementos de maneira concreta. Fumus comis delite, perigo libertatis e proporcionalidade do pedido. Beleza? Tranquilo? Aí vem, após o cumprimento das diligências, voltem os autos conclusos para verificação da necessidade de outras providências. Beleza? Isso aí tá certo, acertaram aí. Aí vem, cumpra-se, delegado, né, local, data, delegado de polícia, acertaram aí também. Então, se você for contar aqui, eu listei para vocês aí, na verdade até mais, né, de 20 pontos que você pode atacar através do seu recurso. Mas se mesmo assim você ainda não se sente seguro de fazer o próprio recurso e quer uma ajuda especializada, o pessoal sempre me pergunta isso, né? Professor, você faz? Eu não faço. Eu não faço porque eu não tenho tempo, ok? Eu até poderia fazer, né? Tanto é que trouxe esse vídeo aqui de maneira gratuita para vocês. Eu poderia sentar e redigir, etc., mas não tenho tempo. Mas eu indico quem faça com competência, tá? Professor, onde é que eu procuro esse pessoal? Você vai lá no Instagram e coloca lá Clínica de Discursivas. Fala que foi indicação minha, pede o desconto, tá? Eu venho conversando com o pessoal já desde ontem, passando algumas impressões minhas e, enfim, eles vão certamente fazer o melhor recurso porque eles são especializados em fazer recurso para prova discursiva. Beleza? Se você ainda não comprou o nosso livro, Peça a Prática Decifrada, estava tudo aqui, estava o correto, né? Não aquilo que o examinador inventa e quer que você adivinhe o que ele inventou, tá? Se você ainda não faz parte do nosso grupo de Telegram, tá? É só me solicitar lá no Instagram, né? Você conhece meu Instagram, Marcelo Zago Ferreira, me adiciona lá. Professor, como é que entra no grupo do Telegram? Te mando lá o link, você entra e o tempo todo a gente vai postando aí algumas coisas. A gente vai começar a postar bastante conteúdo relacionado à peça prática, até para a gente desmistificar uma série de coisas, uma série de absurdos que estão sendo trazidos.